Opa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, ou até mesmo boa madrugada, eu não sei que hora que você está vendo essa aula. Aqui quem fala é o professor Marcos Paulo Araújo e esse aqui é o nosso curso de Direito Administrativo voltado aí para o concurso público da PM Bahia, tá certo? Você que está se preparando para esse concurso, nessa nossa aula aqui nós abordaremos a temática, põe na tela por favor, vamos lá, isso, valeu rei. Nessa aula aqui nós estaremos abordando a temática da organização da administração pública, né? E isso, na verdade, nós sabemos que a administração pública ela é organizada com o propósito de quê? De prestar um serviço público de eficiência, né? Destinado a quem? Aos seus administrados, a nós, né? A população que tanto necessitamos aí, carecemos desse serviço público de forma eficiente, né? A nossa casa, do bom modo, nós não organizamos, né? Para receber as visitas ou até mesmo para o nosso conforto. A administração pública também tem esse papel de organizá-la. E existe, é claro, essa temática dentro da administração pública, dentro desse contexto, né? Para que nós possamos aí, o gestor da coisa pública possa oferecer esse serviço de qualidade. E como é que esse serviço é oferecido? Vamos acompanhar. Esse serviço, na verdade, essa organização, ela é feita através de poderes, né? Que, na verdade, nós temos no artigo 2º da Constituição Federal, se nós pararmos para olhar lá no artigo 2º, né? Nós temos a figura de quem? Dos poderes deixa eu colocar aqui o artigo 2º, né? Da Constituição Federal, nós temos a figura de quem? Dos poderes da República, tá certo? O artigo 2º da Constituição Federal diz o seguinte, olha, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, tá certo? Nós sabemos que cada poder exerce uma função típica e uma função atípica, tá certo? Espera um pouquinho que eu vou ensinar para vocês que negócio é esse. Né? Quais são esses poderes então? Como eu acabei de dizer para vocês, legislativo, executivo e judiciário. Então, o poder legislativo, nós já sabemos que é aquele poder responsável pelo quê? Pela feitura das normas, né? É o poder legislativo que vai criar as leis, é a Casa das Leis. Nós temos a Câmara dos Deputados Federais, juntamente com o Senado, né? Nós temos a figura da Assembleia Legislativa no plano estadual e nós temos ainda a figura da Câmara de Vereadores também no âmbito do Legislativo Municipal, tá certo? Esses poderes, na verdade, como eu acabei de dizer para vocês, eles exercem uma função típica e uma função atípica, tá bom? Por outro lado, o segundo poder que nós temos é o poder executivo, tá aí na tela para vocês, né? O poder executivo também tem um papel importantíssimo, qual seja, é o poder responsável, é o poder que vai, na verdade, gerir a coisa pública, né? É o poder que vai tocar a administração no que diz respeito, eu diria aqui, de forma bem estrita, né? É o poder que tem um papel, digamos assim, maior, quem mais lida com a figura dos atos administrativos, porque esse é o papel dele, né? É o papel de gestão, tá certo? Os demais poderes também, o poder judiciário, o poder legislativo também atua de igual modo? Sim, mas de uma não é, digamos assim, a função precípua, tá certo? Nós temos a figura então do terceiro poder, que é o poder legislativo, ou melhor dizendo, do poder judiciário. O poder judiciário tem uma função precípua, que é o que? É a função de julgamento. Observem aqui na tela, como vocês podem ver comigo, que eu coloquei, esses poderes, eles estão no mesmo plano de igualdade. Justamente por quê? Porque não há uma hierarquia. São poderes independentes e, ao mesmo tempo, harmônicos entre si. Um não fica se metendo na vida do outro para dizer se está certo ou se está errado. É claro, sabemos que existem algumas exceções, né? Em alguns casos, o poder judiciário, por exemplo, ele vai interferir na vida do poder executivo. Por que isso, na verdade, Marcos? Quando o poder executivo praticar alguns atos, por exemplo, atos ilegais. Ah, mas é somente o poder executivo que vai fazer isso? Não, o poder legislativo também, né? O poder judiciário, ele pode, né, justamente interferir em determinados atos do poder legislativo. Percebam que a função precípua de cada um está sendo exercida. A função precípua do poder legislativo, qual seja, é criar as leis, né? Então, o poder legislativo, ele vai criar leis, né? Como eu citei para vocês, nós temos a figura das três casas. O poder executivo, a sua função principal é a função de gestão, vai gerir,
né? E o Poder Judiciário, a sua função principal é uma função julgadora. O Poder Judiciário é quem vai julgar, né, as ilegalidades ou os desrespeitos, digamos assim, os desrespeitos para com as normas que foram criadas pelo Poder Legislativo. Qualquer infração, qualquer crime que houver, qualquer desrespeito aí às leis, cabe a função julgadora ao Poder Judiciário. Então aqui eu citei para vocês 3 funções, se falei dos 3 poderes e que cada um deles tem as funções típicas de cada um, que é aquela função preponderante, que é aquela função principal. O Poder Legislativo vai fazer o quê? Criar as normas, é o poder que cria as leis. O Poder Executivo é quem faz a gestão da administração pública. O Poder Judiciário é quem tem como função principal julgar, exercer a função julgadora, né? É o poder que vai dizer o direito. E pode esses poderes também atuar de forma atípica? Pode. Em que sentido? De uma forma secundária, tá? O Poder Legislativo, por exemplo, ele pode julgar sim o chefe do Poder Executivo, tá certo? Quando isso ocorrer, né, nós temos uma função julgadora. O impeachment que nós acabamos de ver, né, isso é uma função de julgamento, um julgamento político, mas ele existe. O Poder Executivo também pode atuar de forma julgadora? Pode, muito embora tem alguns doutrinadores que não entendem dessa forma. Mas o Poder Executivo, a corrente majoritária, diz o seguinte: quando ele atua, chefe do Poder Executivo, nos autos de um processo administrativo, por exemplo, quando ele recebe o seu relatório e que pratica uma determinada decisão, ele está julgando, né? A doutrina minoritária fala o seguinte: olha, não é um julgamento, doutrina, gente. Para vocês, me desculpem, para vocês que estão fazendo essa prova aqui, a doutrina é justamente o que? São os operadores do direito, né? São os escritores, as pessoas que fazem aqueles livros do direito ali e eles interpretam essas normas, né? Começam a escrever, começam a falar sobre essa temática. Então, alguns escritores, eles falam o seguinte: olha, na verdade, não há um exercício da função da jurisdição por parte do Poder Executivo, ainda que no processo administrativo, porque, na verdade, né, não existe o que nós chamamos de coisa julgada material. Ou seja, quando o Poder Executivo dá uma decisão, ainda caberia recurso para quem? Para o Poder Judiciário. Dependendo da decisão que for aqui num processo administrativo, no famoso PAD, se sair daqui uma decisão no famoso PAD e violar o princípio da legalidade, você pode se socorrer aqui do Poder Judiciário para poder julgar isso daqui, tá certo? Então, portanto, nós temos a figura, né, aí do Poder Executivo também julgando. E o Judiciário, por exemplo, quando ele faz o quê? Quando ele coloca, né, tira o senhor Ricardo, o senhor André, o juiz tira o senhor Ricardo, o senhor André de uma determinada secretaria, né, e encaminha para outra secretaria, o que vai acontecer? Ele faz uma remoção de servidor. Ele tira o servidor de uma secretaria ou de uma vara, a depender de qual seja a comarca, e manda para uma outra secretaria. Então, portanto, percebam que o juiz, né, o Poder Judiciário, ele está remanejando os seus servidores, tá certo? Então, portanto, percebam que isso ele está atuando de forma secundária, de forma atípica. Esse ato praticado, essa portaria praticada aí por esse magistrado, na verdade, é um ato de gestão. Então, percebam que aqui nós temos os 3 poderes atuando de forma típica, que são exercendo as suas funções principais, só frisando: Poder Legislativo legislando, Poder Executivo gerindo, né, a coisa pública, o Poder Judiciário julgando. E eles também nós sabemos que podem atuar de forma atípica, né? Em que sentido? Como eu falei para vocês, Legislativo julgando, Executivo julgando e Judiciário baixando atos administrativos, atos de gestão, tá bom? Vamos lá para a tela então. Dando continuidade, falando ainda sobre essa administração pública, né? Ela vai ser dividida também. Além desses poderes que nós temos aí, né, que seriam em tese a administração pública direta, nós temos também a administração pública indireta. Então, além dos poderes em que nós temos essas divisões, a administração pública ela será dividida em administração pública direta, né? E temos também a figura da administração pública indireta.
Quem é que integra a administração pública direta? Nós temos aí os serviços integrados, né, da Presidência da República. Esses são os serviços, por exemplo, da Secretaria do Tesouro Nacional, no Plano Federal, a AGU, né? São serviços que são integrados, são órgãos que são integrados diretamente, né, à administração pública diretamente à Presidência da República, tá certo? E também temos o que? Os ministérios, né? Os ministérios, eles são partes integrantes aí do plano federal que nós chamamos de primeiro escalão. Aqui, abro um parênteses para falar para vocês sobre o princípio da simetria. O que é o princípio da simetria, Marcos? É aquilo que se aplica de uma linguagem bastante simplória, aquilo que se aplica, pode se aplicar para o presidente da República, nós vamos aplicar também para o governador e vamos aplicar isso para os prefeitos, né? Então, se pode para o chefe do Executivo Federal, isso também pode aplicar para o chefe do Executivo Estadual, bem como para o chefe do Executivo Municipal, tá bom? Então, a administração pública direta, ela é composta pelos serviços que são integrados da Presidência da República, bem como os seus ministérios. E se nós observarmos lá no artigo 37 da nossa Constituição Federal, vai dizer o seguinte, o artigo 37 da Constituição, ele diz: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá certo? Então percebam que aqui, na verdade, nós temos, né, a figura desses princípios aí, desses poderes. Quem for parte integrante da administração pública direta deverá obedecer, né, esses princípios. Então percebam que no artigo 37, né, nós temos aí a figura, uma seção voltada na nossa Constituição Federal, justamente falando de quem? Falando da administração pública, tá certo? Então, até o artigo 41, do 37 ao 41, nós vamos falar de administração pública. E não bastasse isso, nós temos ainda lá no decreto número 200 de 1967, né, lá no seu artigo 4º, diz o seguinte, olha, a administração direta se constitui dos serviços integrantes da estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. Então, de uma forma bem mais abrangente. Isso que eu coloquei para vocês, o que compõe a administração pública, são esses serviços, que são integrantes da Presidência da República, bem como os seus respectivos ministérios, né? Por outro lado, lá no inciso 2º, né, nós temos do mesmo artigo, do mesmo decreto número 200 de 1967, eu recomendo que você leia esse decreto. Lá no inciso 2º ele vai dizer o seguinte, olha, a administração indireta, que compreende as seguintes categorias e entidades dotadas de personalidade jurídica própria, Nós temos quem? As autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mistas e as fundações públicas. Então percebam que esse decreto número 200 de 1967, ele traz para a gente a figura da administração pública direta e ao mesmo tempo da administração pública indireta. Então, quem é que compõe a administração pública indireta? Nós temos as autarquias, nós temos as empresas públicas, nós temos as sociedades de economia mista e, por fim, temos as fundações públicas. Percebam, vale ressaltar para vocês, que isso daqui ele é taxativo, o decreto é taxativo. O que é ser taxativo, Marcos? Ser taxativo nada mais é do que tudo aquilo que estiver na lei deverá ser observado, né? E não pode se acrescentar nada. Como assim? Nós temos aqui no artigo 4º o conceito de administração pública do decreto número 200 de 1967, nós temos quem são os integrantes da administração pública direta e temos no inciso 2º quem são os integrantes da administração pública indireta. Digamos que alguém, né, que não seja o legislador, quisesse inserir, né, uma outra entidade nesse contexto e dizer, olha, essa fundação, essa, enfim, associação faz parte integrante aí da administração pública indireta. Pode isso? Claro que não pode. Não pode por quê? Porque esse rol, ele é taxativo, tá certo? Então, quem são os integrantes da administração pública nossa hoje no atual ordenamento jurídico?
os serviços integrados da Presidência da República e os ministérios, isso no plano federal. Nós temos também, como eu falei para vocês, do princípio da simetria, que no plano estadual nós temos as secretarias, né, estaduais, temos os órgãos que são direcionados ou voltados para o gabinete do governador, como temos também no plano municipal, aqueles que são voltados para quem? Para o Poder Executivo Municipal, no âmbito do município. Quais são? As secretarias também, bem como, né, nós temos aqueles órgãos que são diretamente ligados ao gabinete do prefeito. Princípio da simetria. Falando ainda dessa administração pública direta, né, nós temos as suas entidades. Que entidades são essas? Nós temos a União, nós temos os estados, tá certo? Temos o Distrito Federal e temos também a figura dos municípios. Então percebam que essas entidades, né, que cada um possui uma personalidade jurídica. Eu já falei para vocês o que é uma pessoa jurídica, né? Aquela que possui o CNPJ, é aquela que está inscrita, né, digamos assim, quer seja criada por lei ou até mesmo criada com o registro dos seus atos constitutivos, né, no registro competente de pessoas, né? Então, assim, percebam que nós temos na administração pública direta essas entidades, né? Elas possuem uma capacidade, né, tanto postulatória de estar em juízo, elas possuem uma competência política. Então, esses órgãos que integram a administração pública direta, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Aquilo que eu falei para vocês, por exemplo, dos serviços integrados à Presidência da República, bem como os ministérios, eles estão justamente, né, inseridos nesse contexto da administração pública direta. Por outro lado, no que diz respeito, né, à administração pública indireta, nós continuamos aqui com as autarquias, com as empresas públicas, com as sociedades de economia mista e temos ainda Sociedade de Economia Mista, está aí na tela, e temos também as fundações públicas, tá certo? Então, percebam que foi dessa forma que o ordenamento jurídico nos traz, né, nos apresenta essa administração pública. Essa administração pública em sentido formal, porque emana da lei, né, ela é subjetiva ou orgânica, né, subjetivo quando tratarmos do sujeito, ou seja, é a lei, a lei define quem é a administração pública no Brasil, tá certo? E nós sabemos que de uma forma mais abrangente, né, o próprio decreto número 200 de 1967, ele vai o quê? Vai ampliar para as demais esferas. E nós podemos dizer o seguinte, que a administração pública ela é dividida então em administração pública direta e indireta. A administração pública direta nós temos os entes, a União, os estados, o Distrito Federal e municípios. E a administração pública indireta nós temos a figura de quem? Das autarquias, das empresas públicas, sociedades de economia mista e das fundações públicas, tá bom? Pois bem, vamos falar um pouco mais sobre essa administração pública direta, qual seja a figura da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? São pessoas jurídicas, tá, galera? Esses entes, na verdade, são pessoas jurídicas dotadas de capacidade, né, legislativa, tá certo? São pessoas jurídicas de direito público, né? Que também, como eu falei para vocês aqui, elas são ditas, né, são reconhecidas, né, como pessoas políticas. Em que aspectos pessoas políticas? Por que isso? Porque, na verdade, elas podem o quê? Legislar. Então, entre esses entes, né, não existe uma hierarquia de subordinação. Por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó, todos eles no mesmo plano, no plano horizontal. Ou seja, eles não são subordinados uns aos outros. E algumas pessoas, de forma equivocada, muitas vezes pensam assim, poxa, aí o cara acha que, porque uma lei é federal, vai mandar, né, o presidente, a lei é federal, ela vai se sobrepor a uma lei municipal. Não, na verdade, nós sabemos que isso não acontece. Tá certo? Por quê? Porque, na verdade, não há hierarquia entre esses entes, tá bom? O texto constitucional diz isso pra gente. O que nós temos aí é uma autonomia política administrativa, né? Sendo que essas competências, na verdade, elas emanam de onde? Do próprio direito constitucional, dentro dessa administração pública direta, entendeu? Então, portanto, não há essa hierarquia entre esses poderes, né? Então,
Dessa forma, nós temos, digamos assim, esses estados trabalhando, né, esses entes, melhor dizendo, trabalhando de uma forma igualitária, um respeitando o outro, tá certo? Ok, então vamos lá, dando continuidade, falando agora sobre a administração pública indireta, né? Nós temos a figura das autarquias, nós temos a figura das empresas públicas, nós temos a figura das fundações públicas e das sociedades de economia mista, né? Então os entes que integram a sociedade de administração pública indireta são esses, são as autarquias, são as empresas públicas, as fundações públicas e as sociedades de economia mista, né? Lembrando que é um rol taxativo, porque não pode se criar nada além disso daí. Então, a administração pública indireta, os entes da administração pública indireta são criados pelos entes da administração pública direta. A subordinação entre criador e criatura, não há. Há uma vinculação, tá certo? Então, para que isso seja possível, para que os entes da administração pública direta possam criar essas entidades, né, integrantes da administração pública indireta, né, para que o ente possa criar uma autarquia, uma empresa pública, uma fundação pública ou a sociedade economista, há uma necessidade de uma lei, tá certo? Exemplo de autarquia para vocês, a figura do INSS. Exemplo de uma empresa pública para vocês, a figura dos Correios, né? Nós temos aqui então a autarquia, INSS, nós temos aqui Correios, nós temos aqui nas fundações públicas, eu vou botar aqui Funasa, e eu tenho aqui Sociedade de Economia Mista, vou botar Banco do Brasil, BB, né? Então, portanto, nós temos aqui, citei para vocês, 4 exemplos, né, de entes integrantes e da administração pública indireta, tá certo? O propósito, na verdade, de se criar essas entidades, melhor dizendo, é justamente com o propósito de melhor gerir aí a aplicabilidade ou alcançar os objetivos, né, propostos pela administração pública. Como eu falei, essas entidades aqui, elas apenas são vinculadas, né, aos seus criadores, tá certo? Não são subordinadas, e isso cai na porra da prova de vocês, tá bom? Então, portanto, tem um fim o quê? Na realidade, por meio dessa vinculação aí que nós temos, essa administração direta exerce um controle o quê? Exerce um controle finalístico ou um controle de supervisão ministerial, tá certo? E não apenas ficar ali, digamos assim, de forma enfadonha, diretamente, né, pressionando os seus diretores, os seus representantes. Muito embora nós sabemos que a nomeação ela ocorre de forma direta, né? Mas lembre-se, há uma vinculação e não uma subordinação, tá certo? Ficou claro? Bom, pessoal, então chegamos aqui à nossa etapa agora de preparação, né, de treino ao alvo, tá certo? Vocês podem ver aí, antes de vocês pegarem nessa PT 9mm, numa PT .40, na verdade, vocês precisarão, é claro, de treinar, passar por essa bateria de exames, tá certo? Então, vamos lá, vamos treinar? Imagine só você já pegando a sua pistola aí, ó, já de propósito, arrebentando aquele alvo lá, partindo para a guerra, beleza? Vamos então para o combate, tá certo? Agora é assim, direito administrativo. Vamos lá. No ano 2018, a banca CESP, né? Polícia Federal, acerca da organização da administração pública brasileira, julgue o item subsequente. Sob a perspectiva do critério formal adotado pelo Brasil, somente é a administração pública aquilo determinado como tal pelo ordenamento jurídico brasileiro, independentemente da atividade exercida. Assim, a administração pública é composta exclusivamente pelos órgãos que integram, né, ou integrantes da administração direta e pelas entidades, né, da administração indireta, tá certo? Então, portanto, perceba aqui o seguinte, ela é composta exclusivamente por esses órgãos aqui, mas o critério que nós estamos adotando é o critério formal, tá certo? Esse critério formal, também conhecido como subjetivo orgânico, é justamente aquele critério que a lei define quem é a administração pública. Nós vimos aí no artigo, no decreto número 200, tá certo? Que lá consta pra gente no artigo 4º esses critérios. E nós vimos que a administração pública direta, ela é composta por quem? Pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. São eles que integram quem? A administração pública
direta. Coloquei isso aí para vocês na tela. Bem como pelas entidades da administração pública indireta. Nós vimos as sociedades de economia mista, nós vimos a figura das empresas públicas, das fundações públicas. Então, portanto, o gabarito da nossa questão é certo, tá bom? Vamos ver então, vamos lá para o segundo passo, para a segunda questão, né? Diz o seguinte: a ponte assertiva que caracteriza o regime jurídico administrativo. A linha A, o ordenamento ao qual se sujeita a administração pública, tal qual se observa nas relações entre particulares, como manifestação de equidade e justiça entre as partes, tal qual se observa nas relações entre particulares. Na verdade, aqui está o erro da questão, né, dessa linha, porque nós sabemos que no regime jurídico administrativo observam-se as normas de direito público e não as normas, né, de direito particular dos privados. A linha B, sistema de regras e condutas tão somente vinculadas que o agente público tem em suas mãos no trato jurídico com os administrados, né? Na verdade, esse sistema de regras e condutas aqui, eles não são vinculados somente com o agente público que tem em suas mãos o trato jurídico com seus administrados, né? Ele tem também aplicabilidade entre o Estado e a administração pública, ele também tem a sua aplicabilidade entre o Estado e os seus servidores. Então percebo que não é somente a aplicabilidade do regime jurídico para com os administrados. Então, portanto, é o erro dessa linha C, tá certo? Então não fica vinculado ao agente público e seus mãos do trato jurídico com os administrados, não. Porque eles se aplicam justamente no trato jurídico com quem? Com seus servidores, ok? Então a linha B está errada. Conjunto de privilégios que colocam, né, a administração pública em uma situação de absoluta e inquestionável superioridade jurídica sobre os particulares. Não é uma absoluta e inquestionável não, tá, gente? Por quê? Porque se o administrador público, na verdade, violar qualquer princípio, né, da própria Constituição Federal, violar qualquer dispositivo de lei, na verdade, nós sabemos aí que isso por si só ensejará uma busca do Poder Judiciário para tentar resolver esse dilema, né, resolver esse impasse. Então, portanto, a linha C está errada. Vamos lá para a linha D. Diz o seguinte: o regime jurídico administrativo, conjunto de regras e princípios que estabelecem um relacionamento jurídico horizontal, né, entre a administração pública e administrado. Nós sabemos que aqui, na verdade, esse relacionamento jurídico ele é vertical, tá? Quando nós estivermos falando de regime jurídico administrativo, o que vai acontecer? É um regime jurídico que um plano vertical, em que o Estado está numa posição de superioridade, né? Essa superioridade, na verdade, ele vai se sobrepor ao particular, porque as regras que se aplicam ali são normas de direito público. E, por fim, nós temos a linha E, né? Que o regime jurídico administrativo baseia-se em dois princípios fundamentais: o da supremacia do interesse público, né, sobre o privado, e o da indisponibilidade do interesse público. Nós vimos isso, na verdade, aí já no nosso curso. Então, portanto, o regime jurídico administrativo nada mais é do que a aplicabilidade ou a supremacia. É a aplicabilidade do regime de direito público, é justamente o exercício da supremacia, né, do Estado sobre o particular, tá certo? É a supremacia do interesse público. O regime jurídico administrativo, ele, na verdade, ocorre, ele atende, ele acaba aqui englobando dois princípios constitucionais do direito administrativo: supremacia do interesse público, bem como interesse, né, indisponibilidade do interesse público, tá certo? Então, na verdade, nós temos aí como resposta correta a linha E, ok? Vamos lá resolver mais uma questão. No que diz respeito à organização administrativa, julgue o item que se segue. A administração pública, em seu sentido subjetivo, compreende um conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas incumbidos de executar as atividades administrativas, distinguindo-se de seu sentido objetivo, que se relaciona ao exercício da própria atividade administrativa. Então nós temos aqui o sentido subjetivo, como ele coloca aqui, a administração pública no seu sentido subjetivo. Eu peço que vocês lembrem do sentido do sujeito, tá certo? Então nós estamos falando em administração pública no sentido subjetivo, nós estamos falando do sentido do sujeito, que é justamente quem exerce,
né, esta postura, quem exerce esta atividade, né? Então são são sujeitos, são os agentes públicos, tá certo? Por outro lado, no sentido objetivo, né, nós temos o que? Nós temos as atividades, ok? As atividades, na verdade, que é o objeto da administração pública. Então aqui nós temos o exercício da própria atividade, nós temos aqui a figura do objeto da administração pública. Da administração pública, em seu sentido subjetivo, compreende o conjunto de agentes, né, órgãos também e pessoas jurídicas, correto? Incumbidos de executar as atividades. Quando nós estamos falando a executar atividades, nós estamos falando de objeto, distinguindo-se de seu sentido objetivo, que se relaciona ao exercício da própria atividade administrativa. Realmente, então, portanto, o gabarito aqui, ó, está correto. Em sentido subjetivo, eu tenho os agentes públicos e tenho também a figura dos órgãos e tenho ainda a figura das pessoas jurídicas. Quando eu estou falando em sentido objetivo ou em sentido material, eu estou me referindo ao objeto, tá certo? Vamos lá então para mais uma questão. A administração pública, ela está sujeita ao regime jurídico administrativo que, nós já vimos o que é o regime jurídico administrativo. A linha A, não se aplica às hipóteses de desconcentração do serviço público, método de gestão administrativa utilizado para a flexibilização do regime jurídico aplicável à atuação da administração pública. Então, portanto, está errada a questão, porque ele se aplica, sim, na realidade, o regime jurídico único, o regime jurídico, na melhor dizendo, administrativo, ele se aplica à hipótese, né, de desconcentração do serviço público. A linha A está descartada. A linha B, não se aplica às hipóteses de descentralização do serviço público. Aplica sim, porque quando nós estivermos falando da descentralização, né, que é justamente o papel da administração pública indireta, quando se criam aquelas entidades da administração pública indireta, quando ocorre essa descentralização, aplica-se também o regime jurídico administrativo, né, no corpo aí no seio dessas entidades, né, quer seja da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, né, em alguns casos até o regime híbrido, normas de direito público e normas de direito administrativo. Então, portanto, não se aplica às hipóteses. Essa linha B aqui também, nesse caso, está errada. Vamos lá para a linha C. Não se aplica às autarquias. Acabei de dizer para vocês que ela se aplica sim, mesmo na hipótese da descentralização, mesmo quando se tratar de uma autarquia, quando se tratar de uma sociedade de economia mista, que é uma pessoa jurídica de direito privado, o regime jurídico administrativo também vai imperar ali. Então, a linha C está errada. A linha D. Aplica-se às autarquias, pessoas jurídicas de direito público que integram a administração pública indireta do Estado. Eis aqui o gabarito da questão, tá certo? A linha é só para a gente falar. Pode ser afastado por decisão discricionária do administrador. Epa, negativo. O regime jurídico administrativo não pode ser afastado aí sob argumento de um critério de oportunidade, né, conveniência. Negativo. Não há margem aqui para a discricionariedade quando nós estivermos falando de regime jurídico administrativo, beleza? Vamos lá então para a nossa última questão, né, que diz o seguinte: acerca do regime jurídico administrativo e do controle da administração pública, julgue o próximo item. A administração possui prerrogativas não extensíveis às relações privadas, mas sua liberdade de ação encontra-se sujeita a maiores restrições se comparados a todos os atos praticados, né, por particulares em suas relações. Na verdade, a administração pública ela deve respeito ao princípio da legalidade, né? Tudo que a administração vier a fazer é porque há uma prescrição na norma. Por outro lado, nós sabemos que no direito civil, na parte do direito privado, aquele prevalece a autonomia da vontade das partes, né? Ou seja, aquilo que foi acordado deverá ser cumprido. O princípio do pacta sunt servanda, né? Então, portanto, na administração pública não é bem assim. Não prevalece a minha vontade, da minha vontade como gestor. Prevalece sim aquilo que está na
lei, tá certo? Então, a legalidade é quem vai estabelecer que toda e qualquer atividade da administração pública deve ser autorizada por lei. Então, em outras palavras, disse que a administração ela só pode agir segundo legem ou segundo a lei e não contra a lei, que seria contra a legem, ou até mesmo além da lei, que seria preter legem, tá certo? Então, nesse quesito aqui, a resposta que nós temos é que ela está realmente correta. Bacana? Tranquilo? Então, particulares, enquanto que os indivíduos, digamos assim, no campo do privado, podem fazer tudo que a lei não veda, no plano da administração pública, o gestor público, ele só pode fazer aquilo que a legislação permite. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no nosso próximo encontro. Até lá!